Opa, aqui é o Michael da Despinet e da Como Fazer Isenção. Eu já tô aqui na Mobility Show e eu vou fazer o test drive do BMW 320. Vamos lá? Esse aqui é o BMW 320i. Esse modelo ele é... A BMW está expondo aqui os veículos que são fabricados em Araquari, né? Fabricação nacional. Então o BMW 320, ele é um veículo que eles estão focando mais, até por questão de estoque, né? Porque é um veículo que eles falaram que tem estoque para poder estar faturando mais rápido para a pessoa com deficiência. Tem bastante luz aqui do sol, não sei se... Deixa eu ver aqui. Finalzinho de tarde. Um sedã muito lindo, muito lindo. Aqui, ó. Abertura de porta. Nossa. Então, Márcio, bem, esse modelo aqui, esse 320... Essa é uma 320 M Sport, ou seja, é uma 320 com um pacote M, é um carro totalmente voltado para a esportividade, com um desenho diferente de roda, um desenho diferente de para-choques, algumas saias laterais, os detalhes de acabamento totalmente requintado, com um volante M. É algo que proporciona uma satisfação e um prazer muito grande para quem compra. Qual é o aro da roda? Essa é aro 18. Aro 18. Facebook.com/azulocadora ou acesse o site www.azulocadora.com.br. Eles também estão com o stand aqui em frente à nossa rádio. Volante. Fala com eles, tira suas dúvidas. Até o modelo de entrada, o banco é de couro? Todos eles são de couro, com dupla memória no banco. Todos os carros da BMW têm esses diferenciais, inclusive com o ajuste lombar. Meninas da Porto Seguro também estão andando aqui pela Que vai feira. proporcionar Boa um tarde. conforto maior para o usuário. Ah, vou falar sim. Vou, lógico que eu vou. Brincadeira. Motor dele, desse aqui. Esse é o mesmo motor, 2.0 turbo com 184 cavalos, com um câmbio de 8 marchas, me desculpe, com uma possibilidade diferenciada de você escolher o modo de condução. Você tem a possibilidade de andar com o veículo em modo Eco Pro, modo Comfort, modo Sport e Sport Mais. Atenção, me chamou a Irene atenção Carvalho. aqui sobre a questão Irene Carvalho. Seu filho parte André interna está no estande da reação. de o passageiro, Peço a que compareça até o a estande distância, da né, reação. o espaço que tem, onde do Dinal, Irene do Carvalho, conforto de, ó, eu tenho Irene 1,87 m, seu filho não sei André se dá pra ver ali até o... está aguardando por você no Tenho estande da 1,87 m reação. e eu tô super confortável. Ele tinha tem 1,78 m, ele sentou aqui, ajustou o banco e tinha espaço para as minhas pernas aqui. Assinatura anual ou guia anual 1,87 m. da revista Reação. Super preço, isso mesmo, dá um pulinho lá, faça a sua assinatura. Esse aqui tem teto solar. Aqui, ó, para vocês verem o detalhe aqui, painel, central multimídia dele. É um carro muito lindo mesmo. Legal. O porta-mala. Aqui nós temos um porta-malas com 480 litros com algumas vantagens. Esse carro possui tração traseira com pneus Ramflat, ou seja, você não tem a necessidade de step, mas um compartimento na parte inferior do veículo. O que significa o uso do pneu Ramflat. Se você vier a ter o furo de pneus, nesse carro você tem a disponibilidade de rodar até 150 km com velocidade média de 80 km por hora, sendo sinalizado de maneira segura no painel do veículo. Com pneu furado. Com pneu furado. Meu Deus do céu, que maravilha.
Então um carro sem necessidade de step. Sem necessidade de step, ou seja, você consegue sair de uma situação de emergência totalmente tranquilo, sem riscos. Maravilhoso. Nós temos aqui na BMW 320 o painel com o iDrive, onde ele dispõe de todas as funções disponíveis no veículo. Aqui estamos com a parte sobre o estado do veículo, ou seja, no primeiro tópico eu tenho uma amostragem do veículo juntamente com os 4 pneus, onde ele sinaliza com a luz verde. Significa o quê? O veículo não consta com nenhuma anomalia relacionada aos pneus, nem perda de pressão, nenhum furo, nada nesse sentido. Ou seja, o mais importante, ele consegue conduzir o veículo sem nenhum tipo de dificuldade de leitura, ou seja, ele não vai precisar, mesmo com a dificuldade de locomoção, de entrada e saída do veículo, sair do carro para ver se o pneu está furado, se tem alguma coisa que atrapalhe a sua condução. Nível de óleo também a mesma possibilidade. Voltando a essa questão do pneu, você estava falando sobre uma questão da tração traseira, né? E também do peso, da distribuição do peso do veículo, né? Isso, a BMW é conhecido no mundo como um dos carros com melhor distribuição, uma das melhores distribuição de peso. Sempre 50-50, na pior das hipóteses você vai ter 49 contra 51, ou seja, você sempre tem um carro com uma melhor proporcionalidade em relação ao peso. Essa questão justamente por isso que o pneu ele é perfeito com essa condição, né, de ele ter tração traseira. Justamente por ser tração traseira e ter pneus unflat, não há necessidade de um step. Ou seja, caso venha furar o pneu, caso tenha alguma coisa como perda de pressão, você consegue ter uma locomoção de até 150 km em segurança. Beleza, então vamos lá. Nível de... O que mais que tem? Aqui eu tenho algumas disponibilidades, por exemplo, nível de óleo, nível de água, pastilha dianteira, pastilha traseira. O veículo, de maneira sensorial, ele me dá todas essas informações. Por exemplo, nesse carro, ele me diz que eu tenho até junho de 2017 ou 12 mil quilômetros de rodagem de maneira tranquila. Por quê? Porque ele consegue marcar o óleo automaticamente à medida do uso, assim como pastilhas dianteira. Eu sou avisado quando está chegando a época de troca? Isso sinaliza no próprio painel do carro. Ah, legal. Excelente. Olha, pastilha traseira, assim como ele faz uma leitura geral do veículo. Se há algum tipo de necessidade de inspeção no momento. Óleos de freio. Ou seja, basicamente o carro, ele carrega com ele um computador de bordo. Eu não posso dizer que isso seja um multimídia, por quê? Porque ele não dispõe de TV, mas todas as informações necessárias para a condução do veículo eu tenho disposto aqui no iDrive. A parte de rádio, a parte de navegação, a parte de telefonia, Bluetooth, inclusive com os comandos junto ao volante. De maneira bem ergonômica, com os comandos sempre à mão. Excelente. A parte de navegação, a parte de contatos, ou seja, uma vez que seu telefone conectado via Bluetooth, você não tem a necessidade de pegá-lo quando adentrar uma chamada. Eu tenho acesso aos meus contatos totalmente via Bluetooth. Desde que o seu telefone seja linkado, você consegue só se preocupar com a sua direção. Excelente, um carro excelente mesmo. Então agora a gente vai fazer o test drive do BMW 320. Esse aqui é o nosso circuito aqui na Mobility Show. Tem bastante curva, tem gente que está reclamando em relação à questão da Reatec, que tinha espaço para dar uma aceleradinha, mas dá para sentir bem o carro, a direção, mudança de marcha, que é muito boa, esse automático. Márcio, pode falar as características do carro pra gente? Nós temos hoje, para atender o segmento PCD, seria o BMW 320 Sportline
com motor 2.0 turbo, 184 cavalos com câmbio de 8 marchas. É um carro que tem como alguns diferenciais do nosso porta-malas, com 480 litros, que gera uma grande acessibilidade para quem tem necessidade de cadeira de rodas, assim como os modos de condução, no qual você consegue, dentro de algumas características, fixar o banco do motorista através do conjunto de memórias. Então é algo que ajuda bastante. Esse modelo aqui é o modelo de entrada? Sim, essa é a nossa versão de entrada. Você pode perceber também que nosso carro, embora o trajeto seja um trajeto de bastante curva, é um carro com tração traseira, ou seja, um carro diferenciado em relação à concorrência, até por um melhor conjunto de estabilidade e segurança. Você tinha me falado sobre a questão também da distância entre os eixos, né? Isso. Hoje o BMW 320 ele dispõe de 2,81 centímetros entre eixos. Nós estamos exatamente com 5 ocupantes dentro do veículo, com uma boa qualidade de espaço. E bem, tem a questão também que você falou do banco, né? A gente vai estar vendo na outra parte a questão do ajuste, né? É muito importante isso, até para a questão de entrada e saída do veículo, até mesmo para quem vai guiar, o fato de ter uma dupla memória, porque na grande maioria das vezes você tem a pessoa que é a usuária, assim como você tem um motorista. E esse carro acaba se tornando o carro da família. Então você tem diferentes condutores para um mesmo veículo. Isso a BMW consegue diferenciar de maneira bem significativa. Excelente, é um excelente carro. Maravilhoso saber que essa linha de veículos ela já é disponível, já está disponível com fabricação nacional, ou seja, com acesso, com isenção de impostos, né? E é isso aí, pessoal. Uma maravilha. Um abraço.